Eu sou um grande admirador da história humana. A história humana, para mim, ela conta muito. E se a gente olhar para o passado, muitas e muitas civilizações se extinguiram, muitas culturas que morreram. Então, o que impede da nossa também morrer? O tecido social hoje, que a gente tem uma normalidade, ele é muito frágil. Qualquer coisa pode rasgar esse tecido social e te colocar numa situação de sobrevivência. Eventos grandes podem acontecer. Segundo os cientistas, não era se haveria uma pandemia, e sim quando houvesse essa pandemia. Eventos pequenos podem acontecer. Em um período de 2 semanas, nós perdemos todos os nossos clientes. A diferença é que no passado eu não estava preparado para isso. Agora eu estou. Cara, aqui não existe apocalipse. Aqui não existe Covid, não existe encrenca política. Lá também não tem polícia, não tem hospital. Mas aí a gente dá um jeito. Eu fui criado em Mato Grosso do Sul, uma cultura bastante rural ainda. Eu cresci matando e limpando peixe, matando galinha, criando horta. E tudo isso me deu uma concepção de, caramba, é legal você produzir a sua própria comida. É muito mais interessante. E aí, aos 12 anos, eu me tornei escoteiro. Fui, por 5 anos, parte do movimento escoteiro. Depois disso, eu comecei a acampar, fazer trilhas, que é o tal do trekking, né? E aí, nesse processo, eu me interessei muito por entender um pouco mais a mente humana em situações de dificuldade. E aí eu entrei para psicologia, me tornei psicólogo e desde então esse tem sido o meu grande viés. Eu quero entender como o ser humano reage quando as situações não são adequadas. E para isso eu trouxe isso para a minha vida, né? Ou seja, o que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade, ou ao menos não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade. E isso começou a trazer concepções para mim e falar assim, cara, como que eu me protegeria se a sociedade como nós conhecemos começasse a findar, se ela começasse a ir para realmente o seu declínio? O sobrevivencialismo se tornou a minha rede de segurança. Você tem a pirâmide de necessidade básica humana e o sobrevivencialismo atua diretamente em cima dessa pirâmide. Comida, água, energia, saúde. Então você pode começar a fazer coisas para você, como por exemplo, se houver uma grande crise alimentar, essa grande crise alimentar pode ser um problema nas lavouras, um asteroide que cai, um maremoto para os mais afoitos, ou pode ser simplesmente você sem grana para ir comprar essa comida. O sobrevivencialismo vai atuar como? Te dando uma garantia. Eu estou garantido, eu não preciso sair agora e ir comprar um arroz super caro. Eu tenho um arroz que eu paguei muito barato. Eu criei a minha rede de segurança de uma forma que eu gerencio ela da forma que eu acho que ela se adapta melhor à minha família. Muitas pessoas acreditavam que ter um estoque de alimento em casa era coisa de maluco, por exemplo. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém. No meu caso, o que mais me motivou a começar, na verdade, não foi nada em relação à causa social, nada disso. Como a gente mora no interior de Goiás, a gente sempre teve uma vida muito ligada à natureza, né? Meus pais sempre gostavam de acampar, pescar, passar o final de semana no mato, para dar aquela descansada. E ao chegar a uma certa idade, por volta dos 10 anos mais ou menos, eu me envolvi com o movimento dos desbravadores, que é similar ali aos escoteiros, né? Com o Clube dos Bravadores, aí partindo para escalada, trekking, eu comecei a me interessar mais por essa temática do como sobreviver, como sobressair nesse tipo de lugar, né, como você ir de forma segura, qual equipamento levar. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, foi quando eu descobri alguns canais de sobrevivência, alguma coisa na internet, mas ainda era bem pouco, né? Olá, YouTube! Olá, sobrevivencialistas! Eu sou o Batata, esse é o Guia de Sobrevivente.
Olá, leitores de sobrevivencialismo. Hoje eu trago para vocês a ideia de kit de porte diário de 2 e de 3 dias. Pô, dá para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Maranata Desbravadores, está começando mais uma edição do Desbrava Tudo. Como todo esporte, vamos dizer assim, você vai encontrar diversos tipos daquele mesmo esporte. Na minha visão, o sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. Se você está caindo de paraquedas e não está entendendo onde é que a gente está, é porque você ainda não viu o começo desse vídeo. Onde que é o começo desse vídeo, Mona? No canal Sobrevivencialismo. Hoje, grande parte das pessoas vivem num posicionamento extremamente vulnerável, porque elas dependem de sistemas dos quais elas não têm acesso. Hoje, todo mundo liga a torneira de casa e sabe que vai sair água. Se qualquer coisa der errado, todo mundo vai morrer, cara, porque as pessoas não sabem mais prover o básico para suas sobrevivências. Se a água da torneira secar, eu tenho próximo da minha casa, relativamente próximo, bastante água disponível, né? Basta ter um pequeno kitzinho aí de tratamento. E eu pensei, eu acho que eu não quero ficar mais nas cidades, porque elas se tornaram, na minha visão, armadilhas mortais. Eu não tô falando aqui com o cara que tá ganhando bem, eu tô falando com aquele que quer se armar, custe o que custar. Eu fui do céu ao inferno em 2 semanas. Nós montamos uma agência e de repente veio a crise de 2008. Os clientes todos viram que ia ter uma baixa no faturamento e comunicação é o primeiro que é cortado. Eu não tinha absolutamente nada. Minha casa estava em construção, não tinha dinheiro nem para pagar mais o aluguel, nada. Olá, galera do YouTube. Nesse mesmo momento, minha esposa disse que estava grávida. Aí eu percebi que eu estava cultivando grama na minha casa e que humanos não comem grama. Daí foi então que eu comecei a trocar cada pedacinho de grama que a gente tinha na casa por algo mais produtivo. Eu vou colher a sopa do nenê aqui no meu quintal. Há algum tempo atrás, quando a gente deu uma entrevista, todo mundo questionou o fato da produção do quintal de 1,5 toneladas ser excessivo, que tinha um pouco de exagero nisso aí. Não tinha. Cada lata dessas aqui vão produzir quilos e quilos daquelas batatinhas de festa. Já está nascendo milho e plantas grandes. As árvores que a gente já cultiva aqui há muito tempo. Só aqui nesse tanque você tem 200 quilos de peixe. Nós temos atualmente 6 galinhas e 3 patinhos. Os pilares do sobrevivencialismo são 3: equipamento, conhecimento e habilidade. Conhecimento, como você adquire? Se adquire na sala de aula. Então, o guia do sobrevivente, ele é um guia do sobrevivente. Eu errei 500 vezes para fazer um desidratador simples, para que o cara possa fazer uma vez do jeito certo. Quando ela fizer, ela vai ter a habilidade. E depois que estiver pronta, ela tem o equipamento. Ponto. Os 3 pilares do sobrevivencialismo estão aqui. Vai ter discussão quanto a isso. São 5 pilares essenciais para o sobrevivencialismo, na minha concepção. Nós temos o pilar da defesa, ou seja, todo sobrevivencialista precisa saber se defender. Depois disso você tem o resgate. Pronto. Todo sobrevivencialista precisa desenvolver técnicas para salvar vidas. Cara, que loucura isso, cara! Depois disso nós podemos entrar no aspecto de autossuficiência. Construção de uma horta hidropônica vertical em PVC. Produzir recursos para me manter. Somado a isso, eu tenho mais um pilar que é o da sobrevivência. Hoje você vai aprender quais são os usos alternativos de um preservativo, que é o que a gente vê muito na TV, né? Do Bear Grylls. Ou seja, tô no meio do mato, como eu consigo sobreviver? E por fim, o último, que é o risco que eu brinco dizendo que é o que passa por cima de todos esses pilares, que é a liberdade. É a liberdade individual. Então é interessante você ter sempre uma mentalidade que o que eu posso fazer por mim agora, e é claro, se existem ações de terceiros que possam me ajudar, seja ela governamental, seja ela privada, seja o que for, tranquilo, mas não confiar apenas nisso. Se você vê a pandemia, como ficou, o governo federal falava uma coisa, o governo estadual outra, o municipal outra, e virou aquilo. Então assim, eu não gosto de confiar a minha sobrevivência, a minha vida, a vida da minha esposa, da minha família, em algo externo a ela, porque eles sempre vão ver números, eles nunca vão ver a pessoa específica. Eles vão tentar salvar o maior número de pessoas possível, mas isso não quer dizer que vai englobar a minha esposa ou a minha família.
Então por isso que ninguém melhor do que você mesmo para saber a sua necessidade. Porque o governo ele pensa em massa. E o que é bom para a maioria nem sempre é bom para mim. Não gosto do coletivo. Para mim o coletivo não funciona. Vai ter muito parasita ali dentro. Ok. Ah, mas também tem muita coisa boa. Ótimo, mas eu não preciso do coletivo. E você pensa o Estado. Ah, mas e o Estado? O Estado também é inimigo. Saiu fora do meu muro é inimigo. Então o pai de família desesperado com fome, na cabeça do sobrevivencialista, não na minha, ele é meio desumanizado. Ele é um bandido qualquer. Não dá pra ser coletivo. Eu não vou depois chegar e falar, olha, agora eu tô bonzinho, eu vou pegar tudo que eu fiz aqui e vou compartilhar com todo mundo. Não vai rolar. Muito pelo contrário. Tem uma porta de aço ali pra dar um tiro em alguém que tenta pegar o meu. E muitas pessoas estão cansadas disso. Né? Estão cansadas de viver com medo, de andar na rua olhando para os lados o tempo todo. Né? E eu sinto que a violência... Bom, nós tivemos recentemente esse boom armamentista no nosso país por causa disso. Né? A população clama por alguma forma de se defender contra essas pessoas. Né? E não há justificativa que me compre dizendo que o crime ele é só um processo, um sintoma de um sistema corrupto e por isso os criminosos são quase que vítimas desse processo. Não há uma justificativa para mim nisso. Né? Então, eu acho que a violência ela tende a aumentar, porque a disparidade social tende a aumentar. E essa visão que é individualista, na verdade, para mim ela é bastante normal. Ou seja, cara, se eu quero uma arma para proteger a minha família, tá? Se eu quero comida estocada para que eu não passe fome, isso não é um egoísmo, né? Não é uma visão ruim, porque se o meu vizinho fizer o mesmo, ele também é mais forte. Sociedade forte só é construída com indivíduos fortes, indivíduos que sabem se proteger, que sabem o que querem, que sabem prover os seus recursos. Não dá para você construir uma sociedade forte baseada em opiniões de indivíduos vulneráveis. Não dá, não funciona assim. Nós estamos em um lugar muito retirado, que é conhecido como Pedra Branca. É um vale, que nesse vale, com 25 quilômetros de extensão, nós estamos no final da estrada. Não existe estrada depois daqui. Antes de nós temos 20 famílias. Dessas 20, várias são atiradores. Vários são atiradores esportivos, são caçadores. E todos eles estão empenhados em manter a paz desse local. Você entende? Então existe um esforço comunitário para que o local mantenha-se saudável. E eu acho que esse é um caminho muito positivo. Estou te dizendo, tu passa umas 5 vezes dentro que é meu. Depois de você, daquela porteira para cima, eu quero ver se tem um homem, se eu trancar, que vai mandar eu abrir. Gosto muito de correr em trilha, em estradas de terra. Em uma dessas corridas, uma situação complicada aconteceu. Para isso eu vou dar um contexto para vocês, tá? Para você chegar até a estância, você tem mais ou menos 15 quilômetros de estrada de terra. Nesses 15 quilômetros você passa por várias propriedades. Um desses caras, dessas propriedades, que eu não vou identificar aqui por razões óbvias, não gostou muito da nossa presença naquele local. E ele basicamente não me ofereceu nenhuma solução, começou a perder o seu temperamento, ameaçou jogar o cavalo pra cima de mim. E eu acabei, enfim, fui me afastando do negócio, falei, cara, eu vou pra minha casa, né, eu vou embora. Foi mais ou menos assim que aconteceu. E eu... Vamos ver o que faço depois, vamos ver. Vamos ver, a gente deixa isso pra depois, vamos conversar e tal. E eu comecei a correr. Na hora que eu comecei a correr, o cara atirou pra cima. Eu não vi, não vou ser injusto aqui, eu não vi a arma. Contudo, meus amigos, nós somos treinados na área do mundo do tiro. Nós temos cursos e cursos dentro dessa área, somos instrutores de tiro mediante certificado. Eu reconheço um disparo de arma de fogo, certo? Então, no momento que ele atirou para cima, aquilo que era apenas uma encrenquinha se tornou uma ameaça de vida. No Brasil, o ovelismo é muito forte, né? A gente... É o ovelismo. Ou seja, cara, fica na tua, deixa que a gente cuida. Né? Ah, você foi assaltado? Poxa vida, que pena pra você, não é mesmo? Mas da próxima a gente cuida. Né? Ou seja, é a cultura da não reatividade às situações, né? Hoje no Brasil nós temos um ovelismo muito forte, cara. A maioria das pessoas, elas... Gente, do fundo do coração, eu sei que o indivíduo que nos ameaçou, ele sabe quem nós somos, e inclusive deve estar assistindo esse vídeo, tá? A gente não saiu daí por medo, a gente saiu daí pra salvar você. Lembre-se disso, guarda isso no fundo do seu coração, cara, tá? E vamos em frente.
A gente tá casado há 9 anos e alguns meses, né? Ano que vem a gente faz 10 anos de casados, a gente namorou 2 anos e a gente tá na fase final, assim. Eu ainda tenho um trabalho regular, mas nós já estamos com planos, já tá tudo organizado para no começo do próximo ano a gente se mudar para o sul, porque ali é mais próximo de outros canais parceiros e amigos pra gente se interagir e tal. E aí a gente vai largar tudo e viver full time de produção de conteúdos. Eu estou saindo do Desbravatuba, não é um clickbait. Você está no canal Outdoors e hoje... Quem é youtuber? Eu acho que, na verdade, ele minimiza o que a gente faz, porque você sabe o trabalho que dá pra fazer o que a gente faz. A gente não é youtuber, a gente não faz só vídeo pro YouTube, a gente faz muitas outras coisas. Eu entendi, antes de mais nada, que o YouTube ele é uma fonte de entretenimento, ele não é uma fonte de educação. Então se você for ver os vídeos de sobrevivencialismo, a gente tem vídeos dos mais variados tipos e muitos que são feitos só para dar risada. São vídeos que o próprio Projeto Refúgio, que foi um grande marco do canal, que finalizou recentemente, ele serve para colocar o cara junto com a gente ali. Muitas vezes o cara mora no meio de uma cidade, o tempo todo cheio de concreto à sua volta, mas durante 1 horinha por semana, ele senta e vê aquele vídeo onde estamos nós ali no meio do mato batendo martelo para fazer uma cabana. E é isso. E o cara se sente super bem com isso. Só que não só é um entretenimento, como ele fala assim, nossa cara, será que eu conseguiria fazer algo assim? Será que minha vida seria feliz se eu tivesse num lugar assim? Canal de game, tudo bem. Sim. Sobrevivencialismo, não. Não. Nós começamos esse canal quando a gente conseguiu ligar a internet na casa. Não tinha nada. A gente não tinha câmera, a gente não tinha computador bom. A gente usava muitas vezes sinal do posto de gasolina para postar vídeos. Aqui o troquinho que sobrou. Eu era uma pessoa totalmente sem grana, sem recursos, criando um canal para pessoas que provavelmente estavam assistindo com recursos. Para eles era muito mais fácil ir numa loja e comprar as mudas, por exemplo, que a gente esperava 10 semanas para poder começar a brotar na semente, que era mais barata. Só que nós persistimos por 10 anos fazendo. Em 10 anos eu consegui arrumar emprego, aí a coisa mudou. Estava trabalhando como todo mundo que está assistindo. E trabalhando a gente pôde investir mais na casa. Basicamente a gente foi mostrando aquilo que a gente estava fazendo. Eu sei que nada é fixo, nada é imutável. Ah, mas você está tranquilo porque você tem bastante arroz? Até quando? Qual?